capitalismo aproveita-se livremente da natureza, está em curso uma anexação do capital da natureza, tanto como fonte de inputs para a produção, também como lixeira, para absorver os resíduos da mesma produção. E aqui a natureza é transformada num recurso para o capital, portanto é tratada como sem custos nas contas do capital, expropriada, sem compensação, implicitamente considerada infinita, vá. E a capacidade da natureza de sustentar a vida e de se renovar constitui outra das condições básicas necessárias para a produção de mercadorias e para a acumulação de capital. Portanto, estruturalmente, o capitalismo assume, ou melhor, inaugura esta divisão nítida entre o que é o reino natural, uma oferta gratuita, cheia de matéria-prima, disponível para expropriação, e depois um reino económico, concebido como uma esfera de valor, produzida por e para seres humanos. Portanto, quando nós estamos a falar destas divisões constitutivas, destas essenciais para o funcionamento do capitalismo, é disto que estamos a falar. No entanto, fazendo o paralelismo, eu vou-me concentrar na divisão entre a produção e reprodução. É uma mudança epistémica da produção para a reprodução social, portanto, estas, como eu já disse, as formas de provisão, cuidado e interação que produzem e mantêm laços sociais, são chamadas, lá está, muitas vezes por nós, de cuidado ou trabalho afetivo, e que é uma atividade que forma os sujeitos humanos do capitalismo, sustentando-os como seres naturais, ao mesmo tempo que os constitui como seres sociais. E é aqui central o trabalho de socialização dos jovens, construindo comunidades, produzindo e reproduzindo significados compartilhados, disposições afetivas, horizontes de valor, pronto, tudo o que sustenta a cooperação social. E nas sociedades capitalistas, grande parte, embora não toda, dessa atividade ocorre fora do mercado. Portanto, nas famílias, nos bairros, numa série de instituições públicas, como as escolas e as creches, e muito disso, embora não todo, mas muito disso, não assume a forma de trabalho assalariado. Não, ainda não vou trocar de slide. No entanto, a atividade socio-reprodutiva é absolutamente necessária à existência de trabalho assalariado. É absolutamente necessária à acumulação de mais-valia, é absolutamente necessária ao funcionamento do capitalismo como tal. Portanto, o trabalho assalariado não poderia existir sem o trabalho doméstico. A educação dos filhos, a escolaridade, o cuidado afetivo, um enorme número de outras atividades que não só ajudam a produzir novas gerações de trabalhadores, para o capitalismo depois explorar, como também a reabastecer os trabalhadores atuais, bem como a manter vínculos sociais e os tais entendimentos compartilhados. Portanto, muito parecido com a acumulação original marxista, que a Isaura mencionou brevemente de manhã na aula anterior. Portanto, a reprodução social é uma condição de fundo, indispensável para a possibilidade de produção capitalista. Além disso, estruturalmente, a divisão entre reprodução social e produção de mercadorias é central para o capitalismo, porque, como várias autoras feministas também já sublinharam, a distinção é profundamente relacionada com o género, com a reprodução associada às mulheres, a produção associada aos homens. Historicamente, a divisão entre trabalho assalariado produtivo, digamos, e depois o trabalho reprodutivo, não remunerado, tem sustentado as formas capitalistas modernas de subordinação das mulheres. Assim como entre proprietários e trabalhadores, também essa divisão repousa na ruptura do mundo anterior. Neste caso, o que se perdeu foi um mundo em que o trabalho feminino, embora distinto do masculino, ainda era visível, publicamente reconhecido como parte integrante do universo social. Com o capitalismo em contraste, nós podemos ver que o trabalho reprodutivo é dividido, renegado a uma esfera doméstica privada, separada, onde a sua importância social é totalmente ignorada. E neste novo mundo, onde o dinheiro é o principal meio de poder, o facto de não ser pago, na verdade, sei lá a questão, não é? Porque aqueles que fazem este trabalho estão estruturalmente subordinados àqueles que ganham salário, mesmo que o seu próprio trabalho, pelos quais não recebem dinheiro nenhum, também forneça as pré-condições necessárias para o trabalho assalariado. Portanto, o principal problema desta divisão é, novamente, o facto de ser completamente renegado, desvalorizado na sociedade, empurrando quem faz a reprodução social
para um lugar de subordinação e de dominação, e seja para os donos do capital, ou mesmo para um indivíduo privilegiado que se pode dar ao luxo de, por exemplo, dar essa responsabilidade a outros. E normalmente aqueles outros ao qual nós podemos delegar a responsabilidade, por exemplo, quando uma mulher mais privilegiada não pode, não deseja realizá-lo, são mulheres pobres, em grande parte racializadas. E é aqui que uma crítica severa ao feminismo liberal é feita e deve ser feita, porque podemos ver os diferentes eixos de desigualdade ou eixos de dominação encontrarem-se e a forçar-nos a ver que a libertação das mulheres deve considerar lutas de classe e deve considerar lutas étnicas, etc, etc. Ok. Portanto, longe de ser universal, então, esta divisão entre produção e reprodução surgiu historicamente com o capitalismo, como já disse. Mas esta divisão mudou historicamente, porque assumiu diferentes formas em diferentes fases do desenvolvimento capitalista. Durante o século XX, alguns aspectos da reprodução social foram transformados em serviços públicos e bens públicos, desprivatizados, mas não mercantilizados, e hoje a divisão está a mudar novamente, à medida que o neoliberalismo reprivatiza, remercantiliza alguns desses serviços, enquanto também mercantiliza outros aspectos da reprodução social pela primeira vez. Por exemplo, neoliberalismo, ao exigir a redução de investimento público, ao mesmo tempo a recrutar massivamente mulheres para serviços de baixa remuneração, está também a mapear as fronteiras institucionais que anteriormente separavam a produção de mercadorias da reprodução social. Portanto, também está a haver uma espécie de reconfiguração da ordem de género no processo. E igualmente importante, ao montar um grande ataque à reprodução social, está a transformar uma condição de fundo para a acumulação de capital, que me parece, portanto, parece-me que é um ponto essencial de inflamação da crise capitalista, é esta grande crise dos cuidados. E voltando um bocadinho atrás, para esmiuçarmos como é que este trabalho dos cuidados e reprodução social, trabalho afetivo, nos leva à tal crise do sistema capitalista. Pelo menos desde a era industrial, que as sociedades capitalistas separaram totalmente o trabalho de reprodução social do trabalho de produção económica. Portanto, associando o primeiro às mulheres e o segundo aos homens, remuneramos as atividades reprodutivas com a compensação de amor e virtude e etc., enquanto compensamos o trabalho produtivo com dinheiro. Desta forma, as sociedades capitalistas criaram uma base institucional para novas e modernas formas de subordinação das mulheres, mas, paradoxalmente, e este é o ponto de crise, o capitalismo tornou as economias dependentes dos mesmos processos de reprodução social que os valores eles rejeitam. Ou seja, essa relação peculiar, como eu pus no PowerPoint, separação com dependência, com recusa, é uma fonte inerente de instabilidade, que significa que, por um lado, a produção económica capitalista não é autossustentável, mas depende de reprodução social. Por outro, o seu impulso para a acumulação ilimitada, desenfreada, etc., ameaça destabilizar os próprios processos reprodutivos e capacidades que o capital e o resto de nós, todas nós, na verdade, precisamos. E o efeito ao longo do tempo, como veremos, acho eu, pode ser o comprometimento das condições sociais necessárias à economia capitalista. Aqui, com efeito, está uma contradição social inerente à estrutura profunda da sociedade capitalista. E podemos fazer um paralelismo tal e qual com as contradições económicas que os marxistas sublinham. Também esta fundamenta uma tendência à crise. Neste caso, no entanto, a contradição não está localizada dentro da economia capitalista per se, é mais uma fronteira que simultaneamente separa e conecta a produção e a reprodução. Portanto, nem é totalmente intraeconómica, não é totalmente intradoméstica, é uma contradição entre esses dois elementos constitutivos da sociedade capitalista. E, frequentemente, claro, essa contradição é silenciada e a tendência da crise associada permanece obscura. Mas torna-se problemático, no entanto, quando o impulso do capital para a acumulação expandida se desprende totalmente das suas bases sociais e se volta contra elas. Portanto, neste caso, a lógica da produção económica
sobrepõe-se à da reprodução social, destabilizando os próprios processos dos quais depende o capital, ou seja, comprometendo as capacidades sociais, tanto domésticas quanto públicas, necessárias para sustentar a acumulação no longo prazo. E eu acho que esta é a grande ironia deste processo de crise, porque ao destruir as suas próprias condições de possibilidade, a dinâmica da acumulação do capital efetivamente está-se a virar contra si mesma. Ok. Agora, esta é a estrutura de tendência geral de crise do capitalismo. Mas, no entanto, a sociedade capitalista existe apenas em formas ou regimes de acumulação historicamente específicos. E, na verdade, a organização capitalista de reprodução social passou por grandes mudanças históricas, muitas vezes como resultado de contestação política, como nós bem sabemos, especialmente em períodos de crise, quando os atores sociais lutam sobre as fronteiras, delimitam aquelas divisões que eu falei há bocado, da economia, da sociedade, a produção, da reprodução, o trabalho, da família. E muitas vezes, nesses períodos de crise, consegue efetivamente redesenhá-los. E essas lutas por fronteiras são centrais para as sociedades capitalistas, tal e qual como as lutas de classe, analisadas por Marx. E as mudanças que elas produzem marcam transformações específicas da época. E podemos distinguir pelo menos 3 regimes de reprodução social com produção económica na história do capitalismo. A primeira é o regime do capitalismo competitivo liberal do século XIX, portanto, combinando a exploração industrial no centro europeu com a expropriação colonial na periferia, esse regime tendia a permitir que os trabalhadores reproduzissem autonomamente, portanto, fora dos circuitos de valor monetizado, os Estados olhavam de lado e criou um certo imaginário burguês da parte doméstica, portanto, colocando a reprodução social como domínio das mulheres dentro da família privada. Com este regime separou-se as esferas públicas, a esfera pública e a esfera privada. O segundo regime é o capitalismo administrado pelo Estado no século XX, com base na produção industrial em grande escala, no consumismo doméstico no centro, sustentado, obviamente, pela expropriação colonial, pós-colonial em curso na periferia. Esse regime internalizou a reprodução social por meio da provisão estatal e corporativa, bem-estar social. Portanto, agora existe uma mudança daquele modelo vitoriano de esferas separadas, promoveu o ideal aparentemente mais moderno do salário familiar, etc, etc, mas, mais uma vez, poucas famílias tinham permissão para alcançar esse ideal. O terceiro regime é o capitalismo financeiro globalizado da era atual. Portanto, esse regime realocou a manufatura para regiões de salários baixos, recrutou mulheres para a força de trabalho remunerada, promoveu o desinvestimento estatal, o corporativo do bem-estar social, externalizou o cuidado para as famílias e para as comunidades, portanto, simultaneamente diminuiu a sua capacidade de realizá-lo, e o resultado, também para com a crescente desigualdade, é uma organização dualizada da reprodução social, portanto, mercantilizada para aqueles que podem pagar por ela e privatizada para aqueles que não podem, portanto, isto tudo, e novamente uma grande ironia, encoberto por um ideal ainda mais moderno da família, com 2 assalariados, etc, etc. Em cada regime, portanto, as condições socio-reprodutivas para a produção capitalista assumiram uma forma institucional diferente, incorporaram uma ordem normativa diferente. Primeiro, esferas separadas, depois o salário familiar e agora a família com 2 assalariados. E em cada caso, esta contradição social da sociedade capitalista assumiu uma aparência diferente e encontrou expressão num conjunto diferente de fenómenos de crise. Portanto, em cada regime, a contradição social do capitalismo incitou diferentes formas de luta social, diferentes formas de lutas de classe e que se enlaçaram com outras lutas, por exemplo, que visavam a emancipação das mulheres, de pessoas escravizadas e de povos colonizados. Ok, eu estou a ocupar muito tempo, estou atrasada, Dia. Não, ainda tens 7 minutos. Ok, pronto, perfeito. Ok. Então, o que é que pode emergir desta crise? É uma pergunta difícil, é a million dollar question, eu não consigo responder. A sociedade capitalista já se reinventou várias vezes ao longo da história, especialmente em momentos de crise geral,
quando múltiplas contradições políticas, económicas, ecológicas, sociais, reprodutivas, quando estas contradições se entrelaçam, as lutas eclodiram nos locais das divisões institucionais constitutivas do capitalismo. Novamente, onde a economia encontra a política, onde a sociedade encontra a natureza, onde a produção encontra a reprodução. E nessas fronteiras, os atores sociais mobilizam-se para redesenhar o mapa institucional da sociedade capitalista. E nós sabemos, porque nós fazemos parte disso, desses movimentos sociais. Os seus esforços impulsionaram a mudança. Primeiro, do capitalismo competitivo liberal do século XIX para o capitalismo administrado pelo Estado do século XX, em seguida para o capitalismo financeiro da era atual. E eu pus aí uma série de perguntas. O que é que se segue para a atual conjuntura? As atuais contribuições do capitalismo financeiro são severas o suficiente para se qualificar como uma crise geral? Vamos antecipar outra mutação da sociedade capitalista? A crise atual vai criar lutas de amplitude e visões diferentes para mudar o regime atual? Feminismo socialista, o que é que vai acontecer? Poderá uma nova forma de feminismo socialista surgir? Como é que a divisão reprodução-produção pode ser reinventada hoje? Pode substituir a tal família de 2 assalariados? Nada do que eu disse serve diretamente para responder a essas perguntas. Mas ao estabelecer as bases que nos permitem apresentá-los, criamos bases para formar uma militância feminista e socialista forte e anticapitalista, obviamente. E eu sugeri especificamente que as raízes da crise dos cuidados de hoje residem na contradição social inerente ao capitalismo, ou melhor, na forma aguda que a contradição assume hoje no capitalismo financeiro. E se isto de facto for verdade, que eu penso que é, então esta crise não vai ser resolvida apenas com política social, não é? É impossível. Portanto, o caminho para a sua resolução só pode passar por uma profunda transformação estrutural dessa ordem social. E o que é necessário, acima de tudo, é superar esta subjugação voraz do capitalismo financeiro da reprodução à produção. Portanto, sem sacrificar a emancipação, sem sacrificar a proteção social. E isso, por sua vez, requer reinventar a própria distinção entre produção e reprodução. E resta-nos saber se o resultado será compatível com o capitalismo. A vocês parece-vos que sim, é que a mim, pronto, obviamente, parece-me que não. Pronto, agora vou terminar aqui com o caso da economia dos cuidados e terminar com uma pequena nota sobre mulheres migrantes. Porque falar sobre mulheres migrantes faz todo o sentido depois de discutirmos a reprodução social e a exploração, uma vez que elas podem ser o exemplo mais óbvio das exigências violentas feitas a uma mulher, tanto no trabalho assalariado quanto no trabalho social reprodutivo. Os diferentes eixos de desigualdade, como género, classe, etnia, alguns autores consideram o espaço também um eixo de desigualdade, servem como ferramentas para compreender plenamente esta posição complexa e, porém, invisível das mulheres migrantes que se encontram num mundo desigual, neoliberal e globalizado. Portanto, isto é um tema de grande interesse, não só a teoria crítica contemporânea do capitalismo e aos estudos de género. Portanto, pode ser assim o exemplo mais radical, a mim parece-me, de como o capitalismo pode controlar totalmente todos os aspectos da vida de uma mulher. Por exemplo, em relação às mulheres migrantes, continuando, nos últimos 20 anos, em todo o mundo, a prestação de cuidados em domicílios particulares tornou-se o maior setor de empregos para mulheres migrantes, portanto, aumentando em grande medida a feminização da migração. Porquê? Porque os welfare states neoliberais precisam dessas migrantes, muitas vezes ilegais e sem documentos, para fazer um conserto e manutenção dos seus regimes de cuidado, consertando fricções e lacunas. Portanto, é uma espécie de solução privada para um problema público. E isso cria a chamada economia dos cuidados, marcada pela mercantilização do trabalho, de cuidado por mulheres migrantes. E aqui a mim parece-me novamente muito relevante a crítica ao abraço neoliberal do empoderamento feminino e do empreendedorismo e etc., simultaneamente com total ignorar deliberado deste trabalho subestimado ou invisível, com condições de trabalho muitas vezes precárias, o que significa que, enquanto algumas mulheres em economias mais ricas estão a aproveitar novas oportunidades, e eu, óbvio, que me encontro nesta classe bastante privilegiada, mulheres de países mais pobres são deixadas para trás.
tanto que, novamente, a Nancy Fraser identifica este cuidado no capitalismo contemporâneo como uma mercadoria fictícia. As cadeias de cuidados globais, para dar uma definição, são simplesmente uma série de ligações pessoais entre pessoas em todo o mundo, com base no trabalho remunerado ou não de cuidados. O que significa que essas cadeias de cuidados podem também cruzar fronteiras, cruzar gerações. E essas cadeias globais de cuidados estão num ponto alto neste momento. As mulheres que normalmente cuidariam dos filhos, dos idosos, dos doentes nos seus próprios países pobres, estão agora a mudar-se para países ricos para fazer o mesmo. Portanto, seja como empregadas domésticas, babysitters, amas, etc., o que está a causar o chamado esgotamento de cuidados, digamos. Porque temos mães de países como as Filipinas, como o Sri Lanka, a mudar-se para outro país com um grande custo emocional. E isso é, novamente, um custo invisível desta economia dos cuidados. Especialmente pelos filhos deixados para trás, não é? E especialmente pela culpa e pelo remorso que estas mulheres sentem. E cria-se uma dupla maternidade na vida dessas mulheres, porque elas têm responsabilidades emocionais, tanto para com as famílias que deixaram para trás, tanto com as famílias que as recebem, criando uma espécie de globalização da maternidade. Esta história dolorosa das mulheres migrantes é um problema internacional, complexo, que requer uma visão profundamente feminista e, novamente, profundamente anticapitalista para ser resolvido. Porque estas mulheres sofrem as consequências da exploração de classe e exploração de género simultaneamente, sendo responsáveis pelo trabalho de reprodução social em duas casas diferentes. E é preciso compreender profundamente o que é necessário para libertar estas mulheres migrantes deste fardo da invisibilidade, passando primeiro, obviamente, pelo reconhecimento do trabalho de reprodução e cuidados de décadas e décadas e décadas a sustentar trabalhadores essenciais para o mundo capitalista industrializado em que vivemos hoje. Estas mulheres completamente invisíveis são basicamente a base da sociedade capitalista, que precisa destas trabalhadoras para sobreviver e, simultaneamente, são também as mais oprimidas e as mais marginalizadas, porque é claro, todas nós sabemos que o ódio aos imigrantes e a exploração dos imigrantes enquanto trabalhadores andam sempre de mãos dadas, não é? Para concluir, acho que já é a minha altura, não é? Conseguisses concluir em 2 minutos? Ok, não, vou concluir, vou só dizer que o capitalismo está presente na vida das mulheres em todas as áreas, que as mulheres são colocadas numa posição extremamente difícil no capitalismo patriarcal contemporâneo e que as desigualdades ainda presentes entre homem e mulher, seja no trabalho assalariado, seja na reprodução social, têm uma conotação de intensa exploração. E aproveito para deixar o apelo a todas as minhas companheiras e irmãs presentes que se organizem, que participem no 8 de março daqui a 2 dias. E vou passar a palavra então à Mariana Esteves. Olá, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui e obrigada à Sofia, porque foi muito fixe, obrigada. A minha parte vai ser um bocadinho mais aborrecida, se calhar, porque vou falar de dados. Basicamente, o que eu fiz foi tentar pegar em todas as bases de dados que tenho acesso e que fui encontrando para tentar fazer uma espécie de um retrato daquilo que é a realidade das mulheres em Portugal. E depois um bocadinho tentar perceber qual é que são os efeitos que a pandemia teve ou vai eventualmente ter neste panorama em Portugal e um bocadinho também provavelmente em todo o mundo desenvolvido. Bem, então, primeiro eu vou começar por falar de traçar esse retrato de como é que vivem as mulheres, falar do risco de pobreza, das disparidades salariais, da situação no mercado de trabalho, nomeadamente na intensidade laboral, e depois vamos falar de outras privações também, alimentação, habitação, capacidade de fazer face a outras despesas, etc. E então depois partimos para os efeitos da pandemia. Ok, então, começando pela taxa de risco de pobreza.
A pobreza é um conceito um bocadinho difícil de definir, porque é um conceito um bocadinho relativo. Obviamente que quem é pobre em Portugal não é pobre, não é a mesma coisa ser pobre em Portugal e ser pobre noutros países do mundo. Mas a definição para ser pobre ou estar em risco de pobreza é ter um rendimento disponível que é inferior a 60% da mediana dos salários no país. Neste caso, em Portugal, a mediana, 60% da mediana dos salários é 6.014 euros por ano, que é mais ou menos 502 euros por mês. Ou seja, toda a gente que ofere menos do que 502 euros por mês é considerado pobre. Eu tentei fazer aqui uma divisão entre a pobreza nas mulheres e a pobreza nos homens, e fazer uma decomposição com escolaridade, grupos etários e outras características, o que vemos é que as mulheres têm uma taxa de pobreza superior, já ligeiramente, é superior à dos homens. Isto acontece em média. A taxa de pobreza, quase 18% das mulheres eram consideradas pobres em 2019, em Portugal. Isto acontece para praticamente todos os níveis de ensino, exceto para o ensino superior, onde as mulheres e homens têm taxas de pobreza mais baixa, mas aqui as mulheres têm uma taxa de pobreza ainda mais baixa que os homens. E para os grupos etários, também mais ou menos a mesma tendência, sendo que nos mais jovens, nas crianças, que são um grupo particularmente afetado pela pobreza, também é ligeiramente menor das mulheres. Mas pronto, a perspectiva global é que as mulheres são um grupo mais frágil, mais sujeito a situações de pobreza. Ok, agora olhando também para a composição do agregado familiar, que ou seja, a forma como a família está organizada afeta bastante se o agregado está sujeito a uma situação de pobreza ou não. O que vemos é que, quando há crianças na família, a taxa de pobreza é maior. Como podem ver, em média, as famílias com crianças têm uma taxa de pobreza de 18,3%, enquanto famílias sem crianças, a taxa é só de 16%. Isto é especialmente agravado quando as famílias são monoparentais ou são famílias numerosas. Aqui chamar a atenção especialmente para o facto de a taxa mais alta de pobreza é entre as famílias monoparentais, e os dados em Portugal para 2020 era que 85% das famílias monoparentais o adulto é uma mulher. Portanto, aqui as mulheres especialmente expostas, e as mulheres que sozinhas, que vivem em famílias monoparentais, são especialmente expostas a riscos de pobreza. Ok, agora passando para as disparidades salariais. A relação com o mercado de trabalho é claramente um fator de discriminação. Aqui vemos para todos os níveis de ensino, de escolaridade, as mulheres recebem menos que os homens. O que isto quer dizer, por exemplo, para o ensino superior, é que por cada euro ganho pelos homens, as mulheres recebem 73 cêntimos. Pronto, é mais ou menos igual para todos os níveis de ensino e pronto, claramente aqui uma desvantagem. Isto são dados da OCDE de 2020, portanto é recente, mas com a pandemia vamos ver como é que as coisas se vão desenvolver neste campo também. Pronto, há várias possíveis explicações para esta disparidade global de salários. Uma delas é que as mulheres efetivamente recebem menos à hora. As mulheres estão menos em atividades remuneradas do que os homens e têm menor intensidade laboral. Isto acontece normalmente porque as mulheres têm mais, tendencialmente, são aquelas que saem do mercado de trabalho ou que trabalham apenas em part-time para poderem cuidar de filhos ou de outros dependentes. Pronto, agora falando de filhos e falando de crianças no agregado familiar, a chegada do primeiro filho é um marco que marca muito bem, passando a redundância, o aumento da disparidade deste wage gap, ou seja, desta diferença de salários entre homens e mulheres,
no mercado de trabalho. Basicamente, esta é uma análise feita pelo Institute of Fiscal Studies, é uma análise do Reino Unido, mas a situação não deve ser muito diferente para Portugal. Portanto, antes do nascimento do primeiro filho, a disparidade salarial é mais ou menos 10% a 15%, sendo que logo antes, aqui perto do zero, antes de nascer o primeiro filho, a disparidade é mais ou menos 10%, e depois, a partir do nascimento do primeiro filho, começa a aumentar, e 12 anos após o nascimento do primeiro filho, já é 33%. E depois começa, portanto, há aqui um efeito de longo prazo, claro, em que por ter sido mãe, a mulher afasta-se do mercado de trabalho ou tem uma desvantagem porque fica a cuidar do filho e depois no longo prazo isto tem um efeito no salário e nas possibilidades de vida. Ok. Aqui, olhando, podíamos pensar que isto é diferente entre níveis de educação, que as mulheres com menos escolaridade estariam mais expostas a este risco, mas isto acontece, na verdade, para todos os níveis de escolaridade, se bem que, pronto, estes são níveis de escolaridade do Reino Unido, mas a ideia é que da esquerda para a direita é menor nível de educação para maior nível de educação, e a linha verde claro são as mulheres e a linha verde escuro são os homens. Portanto, isto aqui é a taxa de emprego, ou seja, a partir do momento em que nasce o primeiro filho, as mulheres têm tendência a sair do mercado de trabalho, como podemos ver por este declínio da linha verde, clara, e os homens a manterem-se no mercado de trabalho. Isto é especialmente acentuado para as mulheres com menores níveis de escolaridade, mas acontece para todos os níveis. Quando o primeiro filho tem 20 anos, e isto eu achei particularmente interessante, que é quando o primeiro filho tem 20 anos, as mulheres já perderam 4 anos de trabalho remunerado, relativamente ao homem, e têm menos 9 anos em trabalhos com mais de 20 horas, ou seja, trabalhos que não são part-time. Portanto, o que acontece normalmente é que, mesmo que voltem ao mercado de trabalho, muitas vezes voltam em regime de part-time, e isso tem consequências claras, tanto no rendimento como depois na progressão da carreira. Muito bem, pronto, aqui é basicamente a mesma coisa, que é a proporção de mulheres que fiquem em regime de part-time quando têm o primeiro filho, relativamente aos homens. Mais uma vez, a linha verde clara aumenta exponencialmente depois do nascimento do primeiro filho, e a linha verde escura, que são os homens, mantém-se relativamente estável. Os homens não têm esta tendência de ter que abdicar de alguma coisa para cuidar do filho, pronto, neste caso é o filho, mas depois a economia, lá está, a economia dos cuidados que a Sofia falou, tem outras vertentes, não são só os filhos, mas depois também podemos ver isso um bocadinho mais à frente. Ok, ainda falando de intensidade laboral, tipicamente as mulheres têm menor intensidade laboral do que os homens. Isto acontece por várias razões. Basicamente, a intensidade laboral é definida pelo número de horas que se pode trabalhar, as potenciais 40 horas estabelecidas em Portugal, relativamente àquilo que se trabalha. Portanto, aquelas que trabalham menos de 20% do tempo potencial são quase 40%, são 35,7% das mulheres, comparativamente aos homens, que são só 30%. As razões que são dadas para que isto aconteça são muito diferentes entre mulheres e homens. E aqui saliento duas, basicamente, que é para trabalharem menos do que 30 horas semanais, os homens justificam muito, 16% dos homens justificam com o facto de estarem a estudar ou a receber formação, face a 1,3% das mulheres, enquanto 11,5% das mulheres justifica com trabalhos domésticos ou cuidar de crianças, face a só 0,6% dos homens. Portanto, há aqui uma diferença clara de quais são as razões que afastam as mulheres e os homens do mercado de trabalho. Este gráfico, basicamente a mesma coisa também, é o part-time involuntário,
ou seja, o facto de estarem a trabalhar em part-time não porque querem, mas por alguma razão. Neste caso a razão é cuidar de crianças ou adultos dependentes. A linha, ou seja, o vermelho é as mulheres, o cinzento os homens, as cores escuras é 2009 e as cores claras 2019. Portanto, o que vemos no vermelho entre o claro e o escuro é que não houve grande diferença, também não houve grande diferença entre o claro e o escuro do cinzento dos homens, e claramente as mulheres, ou seja, numa década não mudou muita coisa, mas as mulheres têm uma percentagem de mulheres em trabalho em part-time involuntário para cuidar de crianças ou adultos dependentes, relativamente à percentagem de homens, é muito, muito maior. Ok, agora olhando para outras privações. Eu quis incluir isto aqui, não para estar a comparar mulheres e homens, porque a verdade é que a comparação aqui é muito mais entre pobres e não pobres, ou seja, as pessoas que vivem abaixo do limiar de pobreza e as pessoas que não vivem abaixo do limiar de pobreza. Aqui a primeira coluna eu olhei só para as mulheres e para o total nacional, que inclui mulheres e homens, mas olhando para as mulheres, aqui o que eu gostava que retivessem é que há 64,5% das mulheres pobres, ou seja, que oferem menos do que 502 euros por mês, que não têm capacidade de pagar de imediato uma despesa sem recorrer a um empréstimo. Quase 40% não consegue manter a casa adequadamente aquecida, portanto aqui uma clara situação de pobreza energética. E, por exemplo, 6% das mulheres consideradas pobres não têm capacidade de fazer uma refeição de carne ou de peixe ou equivalente vegetariano, pelo menos de 2 em 2 dias. Portanto, há aqui claramente uma diferença e as privações materiais, que estas são só algumas das dimensões das privações materiais, mas as privações materiais que as mulheres sofrem, especialmente as mulheres pobres, são bastante acentuadas. Ok, agora falando um bocadinho dos impactos da pandemia em várias esferas da vida, mas falando primeiro do mercado de trabalho. Este gráfico aqui mostra o número médio de inscrições no centro de emprego para mulheres e homens entre 2019 e 2020. Vemos que as mulheres deste lado são as que mais se inscrevem no centro de emprego, já eram em 2019. O número de inscrições no centro de emprego aumentou, quer para mulheres, quer para homens, mais ou menos na mesma dimensão, mas as mulheres continuam a ser aquelas que mais se inscrevem no centro de emprego. E em 2020, por mês e por município, em Portugal, inscreveram-se 710 mulheres nos centros de emprego. Ok, agora fazendo uma análise um bocadinho mais setorial. Porquê? Nós sabemos que nem todos os setores da economia foram afetados da mesma maneira pela crise. Houve setores que tiveram que fazer mais layoff, houve outros que puderam mais facilmente fazer teletrabalho, houve outros que tiveram que fechar, outros que puderam continuar a trabalhar, enfim. Portanto, o que eu tentei fazer aqui foi olhar para os setores que foram mais afetados pela crise, olhando para a perda no volume de compras. Aqui usei dados da CIBS, que eles basicamente veem o volume de compras com pagamento eletrónico. Portanto, se um setor teve menos transações eletrónicas, teve uma quebra maior em princípio, teve uma quebra maior na sua produção, dado que a maior parte das transações agora são eletrónicas, tirando, obviamente, outro tipo de economia. A nível global, a quebra foi de 38% nas compras, entre abril de 2019 e abril de 2020, isto é uma média dos setores todos da economia, mas os setores mais afetados pela economia foram estes 4, pela crise, foram estes 4, o alojamento turístico, moda e acessórios, restauração e transporte de passageiros. Aqui a quebra nas compras foi entre 82% e 97%. Portanto, é importante ver quem é que são os trabalhadores deste setor, os trabalhadores e as trabalhadoras deste setor. E aqui vemos que claramente estes setores são predominantemente, a força de trabalho é predominantemente mulheres, com destaque para a moda e acessórios, que têm 84%
da sua força de trabalho composta por mulheres. Mas lá está, tirando os transportes de passageiros, os outros 3 setores são predominantemente mulheres. Portanto, o que deixa as mulheres numa situação particularmente frágil, porque estão em setores particularmente frágeis. Para além disto, estes setores têm tendência a ter contratos de trabalho mais precários, a percentagem de contratos com termo é maior em todos os setores, em todos estes 4 setores face à média nacional. Por exemplo, 45% da restauração, dos contratos de trabalho na restauração são contratos com termo, o que obviamente isto também mostra a fragilidade destes setores, a fragilidade dos trabalhadores e trabalhadoras destes setores. Relativamente ao salário, também são setores com salários mais baixos. A média de... Isto aqui são dados da Segurança Social, de 2018, que são os dados mais recentes a que tive acesso. Mas, basicamente, o salário médio nacional em 2018 era de 1.181 euros, o salário mediano de 867, acho eu, não consigo ver porque tem aqui as vossas caras, mas, exato, 867, e todos estes setores, com exceção aqui do transporte de passageiros, que é um setor que engloba várias coisas e que, portanto, tem salários ligeiramente mais altos, mas todos os setores têm salários médios e medianos abaixo da média nacional. Com destaque para a restauração, em que 78% dos contratos têm salários abaixo da mediana nacional, ou seja, 78% dos trabalhadores e trabalhadoras deste setor recebem menos do que 867 euros por mês. Portanto, são setores particularmente fragilizados e onde a força de trabalho está particularmente sujeita a ficar numa situação muito complicada. Ok, agora aqui acabar só com um relatório que não é Portugal, é do Reino Unido, é outra vez do Institute for Fiscal Studies. Basicamente o que eles fazem é olhar para todas as bases de dados que têm no Reino Unido e fazem um trabalho relativamente extenso sobre as possibilidades de como é que as desigualdades a vários níveis, incluindo as desigualdades de género, podem evoluir com a pandemia. Eles têm aspectos, obviamente, negativos, mas também têm algumas notas positivas e que dão alguma esperança. A parte negativa, o aumento, com o encerramento das escolas e das creches, aumenta o volume de trabalho que as mulheres estão sujeitas, porque normalmente este tipo de trabalho não remunerado recai sobre as mulheres, portanto, tem aqui implicações que podem ter consequências no trabalho e na progressão de carreira das mulheres que têm filhos e que têm filhos em casa. E isto pode a longo prazo dar-se um agravamento das desigualdades de género. O que eles apontam como um aspecto que pode eventualmente correr melhor, ou ser mais positivo, é a possibilidade de, com os pais em casa, os homens passem a partilhar mais as tarefas domésticas, incluindo cuidar dos filhos, mas também as tarefas domésticas da casa. Eu aqui não pus essa parte, mas existe outro estudo que foi feito em Itália. Basicamente o que eles fizeram foi, eles pegaram em 800 mulheres e 800 casais heterossexuais e entrevistaram-os em abril de 2019, para outra coisa qualquer que não tinha nada a ver com a pandemia, porque em abril de 2019 ainda não se sabia que havia pandemia, mas eles depois aproveitaram, e as entrevistas eram sobretudo sobre papéis de género, tipo quem é que fazia o quê em casa. E depois voltaram a entrevistar estas pessoas em abril de 2020 para ver se alguma coisa tinha mudado com a pandemia e com o confinamento. E basicamente o que eles viram foi que a carga de trabalho doméstico para as mulheres tinha aumentado e para os homens, a nível de trabalho doméstico, de cuidar da casa, de limpeza, de partilha de tarefas domésticas, etc., não tinha mudado muito,
tinha aumentado o tempo que passavam com os filhos. Portanto, há aqui uma clara diferença. Há uma maior disponibilidade dos homens para cuidar dos filhos, mas para partir de outro tipo de tarefas domésticas que normalmente são vistas como trabalho das mulheres, há um bocadinho mais dificuldade de quebrar esta tendência. Mas pronto, mas é aqui eventualmente uma nota positiva, que pode ou não mudar alguma coisa, mas tem muitos constrangimentos, porque depende muito de quem é que está em casa, se estão em casa ou não estão em casa, porque aqui obviamente estão a admitir que as pessoas estão em casa em teletrabalho, o que nem sempre é verdade. Mas pronto, e é isto. Aqui está alguma bibliografia que eu acho que também vos enviaram, mas que depois podem consultar. Não refiro todos aqui, mas são todos estudos interessantes, e tem estudos sobre sobre o possível impacto da Covid-19 nesta divisão das tarefas domésticas e da progressão do papel da mulher no mercado de trabalho. Portanto, são reflexões interessantes. E é isto. Acho que, não sei se não gastei muito do meu tempo, mas... Não, até ainda podias falar mais 5 minutos. Pronto, mas já tenho tudo. Portanto, qualquer dúvida diga. Muito obrigada às duas. Abrimos agora as inscrições para fazerem perguntas às duas oradoras. Basta colocarem o vosso nome no chat, eu vou apontar os nomes que se inscreverem e depois passo a palavra. Por isso, acho que o chat já está a funcionar. Então, Pedro Mendes e prepara a Susana. Volto a relembrar e a pedir para que as perguntas sejam à volta de 2 a 3 minutos para nos mantermos dentro do tempo para a próxima sessão. Então, agora Pedro Mendes, por favor. Obrigado. Vou só... Ok, penso que me ouvem bem, às vezes sem problemas com o microfone, mas penso... Ok. Antes de mais, muito obrigado. Muito obrigado por esta conversa bastante interessante. A minha primeira pergunta seria em relação às medidas que países como a Islândia estão a pôr de obrigar homens a tomar licenças de paternidade, para tomarem conta dos filhos também, ou então perdem esse direito. E gostaria de vos perguntar, talvez à Sofia, mas não necessariamente, se achas que isto é uma medida que poderá de facto fazer alguma diferença séria, sistémica, ou se será apenas mais um remendo que não irá resolver grande coisa. Obrigado. Susana Pereira, por favor, e prepara a Maria Pinheiro. Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigada à Sofia e à Mariana, e fazer uma nota de parabéns à organização da iniciativa, que acho que está a funcionar muito bem. Vou tentar ser muito sucinta, normalmente estendo-me um bocadinho nos considerandos para chegar às perguntas, vou tentar ser rápida. A primeira pergunta tem a ver com a partilha que foi feita, e obrigada mais uma vez, relativamente a dados de desigualdade no que toca, de alguma forma, ao exercício da parentalidade ou ao impacto do exercício da parentalidade entre homens e mulheres. E a pergunta tem a ver com... estando nós numa altura, enfim, da história da família, em que a guarda conjunta partilhada é um recurso para as famílias, se há já estudos e dados que possam traduzir o impacto de alguma diferença deste ponto de vista, havendo guarda conjunta partilhada entre homens e mulheres. Eu diria, desde já, que se calhar, explorando isto, pronto, tenho aqui um problema de... enfim, gestão familiar, eu diria que, explorando isto, haverá sempre, mesmo em guarda conjunta partilhada, uma diferença do exercício da parentalidade, diria eu, correndo o risco de estar a fazer uma ilação de senso comum, mas seja como for, que é mais fácil para pais do que para mães, por padrões de género. Na semana, pensando em semana sim, semana não é sempre assim, mas faz de conta, na semana em que não estão com as crianças, não terem na cabeça o seu exercício de parentalidade permanente, digamos assim, ao contrário do que acontecerá com as mulheres, que terão sempre isto em presença. A segunda pergunta, numa associação eventualmente rebuscada, mas ainda assim vou fazê-la, responderão se assim entenderem, é pensarmos também no que é que aconteceria se as mulheres não trabalhassem, se pensarmos em contexto ativista. E estou a falar de estruturas partidárias, do impacto que
tem nas várias jornadas das mulheres também o exercício ativista. Esta pergunta também tem a ver com o facto de que eu na segunda-feira vou representar o Bloco enquanto deputada municipal do Porto numa sessão da Ordem dos Advogados sobre democracia e paridade. Então, enfim, ilações sobre isto seriam úteis e obrigada. Obrigada, Maria Pinheiro agora, e vamos fazer blocos de 3 perguntas, por isso a seguir à resposta das oradoras, prepara a Francisca Costa. Por isso agora, Maria Pinheiro. Obrigada e boa tarde a todas e a todos. A primeira pergunta que eu tenho, vou tentar ser muito breve, é mais dirigida à Sofia, mas qualquer oradora pode responder. Eu tenho esta percepção que é um pouco pessoal, mas julgo que poderá ser corroborada, que existe um certo aproveitamento de certos setores do mercado daquilo que é o feminismo, os feminismos em gerais, para capitalizar esta filosofia. Eu noto, por exemplo, exemplos caricatos, quando vemos t-shirts à venda a dizer "We should all be feminists", uma coleção de alta costura da Dior que tinha exatamente a mesma frase e é quase risível, e depois tu vês aquilo reproduzido em lojas de fast fashion com todos os problemas que nós conhecemos a esse tipo de produção. E como é que nós combatemos isso? E depois a segunda pergunta que eu tinha era em relação às maiores taxas de pobreza que se verificam na mulher, se isso também não poderá estar em parte relacionado com o facto de termos... com a internet. Traga aqui, não sei. Ok. A segunda pergunta que eu tenho em relação à taxa de pobreza ser maior nas mulheres, se isso também não poderá estar relacionado com o facto de haverem profissões consideradas de risco, nomeadamente a construção civil ou transportes de longo curso, em que os homens estão mais presentes. Isto foi um argumento que alguém com uma linha de pensamento muito diferente da minha no outro dia me apresentou e gostaria que também o pudessem comentar. E também se não estará relacionada com o facto de os homens estarem mais presentes em profissões que são muito valorizadas a nível de salário, como por exemplo as TIC, e as mulheres estarem mais presentes noutros setores como as ciências sociais e humanas, e estando eu numa profissão extremamente feminizada é algo que pessoalmente teria muito interesse em ver comentado. E a terceira pergunta seria... gostaria que comentassem, se fosse possível, algumas políticas de promoção da natalidade que existem no norte da Europa e em que medida é que apropriarmos-nos de certa forma disso não seria bom para nós mulheres, no sentido em que teríamos mais condições para exercer a nossa natalidade, para tomar uma decisão livre se queremos ou não ter filhos, sem estar dependentes da precariedade em que vivemos. E é tudo, obrigada. Obrigada. Apelava a que se inscrevessem agora durante a resposta das oradoras e quando as oradoras acabarem depois vamos abrir um novo grupo de perguntas, por isso passo a palavra às nossas oradoras. Se calhar começou o que a Mariana acabou de falar. Pronto, eu vou deixar as perguntas mais relacionadas com dados e com análise de algumas políticas mais para a Mariana, porque ela é melhor nesse aspecto. Mas é assim, em relação a esta pergunta, eu vou relacionar duas perguntas, mas eu vou falar sobre, responder à pergunta sobre a capitalização de movimentos sociais. Isto não é uma coisa nova, não é? Não é por acaso que quando nós vamos, por exemplo, aqui em Lisboa, quando nós entramos na parada LGBT, por exemplo, e temos lá uma carrinha enorme a dizer Remax LGBT, quer dizer, a capitalização de movimentos sociais, e não é só com o movimento feminista, é com o movimento LGBT, quer dizer, não é por acaso que patriarcado rima com mercado, não é? Portanto, aqui a diferença é um feminismo que quer de facto libertar todas as mulheres deve ser anticapitalista. E isto, portanto, não é uma questão, não podemos limitar o feminismo a questões restritas de trabalho, longe disso, mas, e novamente referenciando a Nancy Fraser, um feminismo para os 99% é sobre como reunir uma maioria social atrás de uma agenda comum, portanto, unindo interesses materiais, quer dos trabalhadores, como frentes de luta como o antirracismo, a libertação LGBT, a luta contra a violência masculina, não é? Portanto, nós aqui quando eu tentei que a minha apresentação fosse explícita nesse sentido, isto não é uma questão, não estamos a falar aqui do feminismo da Hillary Clinton,
não é? Ou do I want a girl CEO, ou I want a girl boss, e não dizendo que representatividade não é importante, a representação das mulheres é importante, mas não é só, não é? Portanto, quando me perguntam a mim, a Hillary Clinton é uma mulher, o Bernie Sanders é um homem, eu enquanto mulher sinto mais representada em qual deles? Eu sinto mais representada no Bernie, não é? Ou seja, não como de parte todos os problemas estruturais que uma mulher tem para chegar a um certo cargo de poder, etc, etc, não é nada disso. Mas nós estamos a falar do que é que se trata de um feminismo anticapitalista, um feminismo para todas as mulheres. E, agora, medidas em como lutar contra o aproveitamento de certas empresas de movimentos sociais, pá, não faço ideia, é difícil. Eu acho que nós, nos movimentos sociais, devíamos bloquear a entrada, ponto. Portanto, bloquear a entrada dos interesses do mercado e dos interesses de lucro, etc, etc. Tipo, eu acho que não devem ser os passos deles. E pronto, acho que é isto que eu posso dizer em relação às outras perguntas. Em relação a o que é que as mulheres aconteceria se deixassem de trabalhar, inclusivamente no ativismo, na minha experiência de movimento social e na minha experiência partidária, que é relativamente curta, se as mulheres parassem de trabalhar, os partidos deixavam de existir, não é? E os movimentos sociais também deixavam de existir. Ponto. Se as mulheres deixassem de trabalhar, o movimento capitalista, quer dizer, desmoronava, o movimento capitalista, o sistema capitalista desmoronava, as empresas deixavam de funcionar, os partidos, as famílias, tudo. Portanto, se as mulheres parassem de trabalhar, o mundo parava. Ponto. Portanto, eu acho que esta é a resposta mais abrangente que eu posso dar. Pronto, então eu não tenho resposta para tudo, obviamente, mas falando um bocadinho se calhar começo pela pergunta sobre a taxa de pobreza e sobre as profissões, e depois passo para as políticas públicas de promoção da natalidade e de licenças de paternidade. Sim, o facto da taxa de pobreza nas mulheres ser mais elevada é uma média, portanto, obviamente é influenciada pelas mulheres estarem mais representadas em setores onde o salário médio é mais baixo. Vemos muito bem, eu por acaso não pus esse gráfico aqui, mas vemos muito bem nos dados que existem certas profissões que são dominadas pelas mulheres, em que a taxa de mulheres é muito maior. Uma delas é a educação, outra delas é a saúde, tudo o que é profissões mais ligadas aos cuidados, normalmente a taxa de mulheres presentes é maior. E as profissões como atividades financeiras ou as tecnologias são normalmente associadas a salários mais elevados e tem uma menor taxa, tem uma menor percentagem de mulheres. Portanto, isso obviamente influencia esta taxa de pobreza que depois vemos na média. Quanto a políticas de promoção da natalidade, as políticas públicas têm evoluído de forma, a meu ver, de uma forma que é fraca, mas é o que temos tido, são políticas que não vão onde é preciso ir. Por exemplo, o caso das creches. A maior parte das creches são privadas, não há uma rede de creches públicas. O facto de não haver uma rede de creches públicas faz com que as mulheres não tenham onde deixar as crianças nos primeiros anos de vida, pelo menos até aos 3 anos, onde começa o ensino pré-escolar, onde existe uma rede universal coberta por todo o país. E o que nós vemos é que quando vemos a participação nas creches por escalão de rendimento, obviamente as pessoas que de rendimentos mais baixos não têm os filhos nas creches, porque não conseguem ter, porque não há uma rede pública. Portanto, e quando comparamos com o pré-escolar, apesar das pessoas com rendimentos mais baixos tendencialmente participarem menos no pré-escolar, ou os filhos participarem menos no pré-escolar, isto já tem a ver mais com a parte do conhecimento da possível importância do pré-escolar, mas isso é outra discussão.
Mas a diferença entre escolas com menos rendimento e com mais rendimento é muito menor. Portanto, obviamente que aqui a importância das políticas públicas na diminuição das desigualdades com o nascimento de um filho é extremamente importante. E acho que é isso. Encerro então as inscrições e passo para a Francisca Costa. Tenta ligar o microfone agora, Francisca. Ok, bom. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. A minha questão é precisamente sobre esta questão de reprodução social versus produção. Há um acórdão já de 2021 do Supremo Tribunal de Justiça que condena um homem ao pagamento de mais de 60 mil euros a uma mulher que durante 30 anos de união de facto teve simplesmente a cuidar dos filhos, a prestar trabalho doméstico, quando o homem apenas se preocupava em trazer dinheiro para casa e nunca fez o seu trabalho nas tarefas domésticas e na tarefa de educação dos filhos. E a minha questão é se vocês acham que isto é um ponto positivo para o desenvolvimento desta questão, se estamos a abrir aqui uma precedência muito, muito importante. Na minha opinião, sim, mas eu queria também perceber a vossa opinião, se acham que estamos aqui a abrir uma precedência importante para esta valorização do trabalho de reprodução social em detrimento da produção para o futuro e para outros casos que possa acontecer o mesmo. Obrigada. Temos aqui a última pergunta que foi colocada no chat, que é: acham que a solução mais imediata passa pelos salários para trabalho doméstico, defendido, por exemplo, pelo movimento Wages of Housework, ou pelos trabalhos de cuidados serem oferecidos, na maioria, por organismos de Estado? Já vi esta opção ser apresentada em críticas ao Wages of Housework. Como se garante na segunda opção que não são novamente mulheres a trabalhar nestes serviços? Esta pergunta foi colocada pela Leonor. E passo a palavra às oradoras para o último bloco de questões. Obrigada pelas perguntas, mesmo. Eu estava muito nervosa que ou não fizessem perguntas ou que fizessem perguntas que eu não conseguiria responder, então estou feliz. Sim, em relação à decisão do Supremo Tribunal de Justiça, eu acho que é uma decisão histórica e eu acho que incomodou muita gente, e eu acho que se agora todas as mulheres começassem a pensar, bem, se calhar eu devia processar o meu marido porque não é, eu estou há 30 anos, a não sei o que mais, e se os tribunais começassem de facto a funcionar, pá, de repente só víamos homens na falência, não é? Porque pronto, e está errado, se calhar não. Mas sim, é histórico, porque quer dizer, eu até abri aqui o que é que o Tribunal de Barcelos disse. A sua prestação como contribuição para a economia comum configura-se como cumprimento espontâneo da obrigação natural. Isto era o entendimento anterior do Tribunal de Barcelos. E depois, no acórdão, o Supremo destruiu o argumento. Não é possível considerar que a prestação dos trabalhos domésticos, cuidados, acompanhamento e educação dos filhos correspondem respectivamente à obrigação natural e ao cumprimento de um dever. Pá, e com todos os problemas que nós temos tido de justiça extremamente machista em Portugal, ver o Supremo Tribunal a ter este tipo de decisões, para mim é histórico. Quer dizer, é o próximo passo na grande revolução socialista para acabarmos com o anticapitalismo? Não. É um passo importante e que pode ser um exemplo para como as coisas estão a mudar? Claro que sim, e eu acho que o nosso ativismo deve ser, em primeiro lugar, um ativismo positivo, não é? Portanto, um ativismo de, pronto, nós ambicionamos as coisas grandes, mas não nos esquecemos de aplaudir os pequenos passos. E eu acho que isto foi, de facto, muito importante. Em relação à outra pergunta, está aqui no chat, em relação aos salários para trabalho doméstico. Eu não sei no que é que eu não sei bem no que é que a solução passa, mas eu abri aqui, aliás, está aqui a Mafalda Araújo, ela provavelmente até conseguiria responder melhor a isso do que eu, até me sinto mal. Mas eu abri aqui o manifesto do Cuidar de Quem Cuida, porque eles sugerem uma série de coisas que
que podem ser considerados como uns primeiros passos de linha de ação para uma nova política do cuidado. Começando por reconhecer o trabalho não remunerado dos cuidados, obviamente, reduzir o horário de trabalho, alargar e repensar licenças, redistribuir tarefas domésticas, reconhecer cuidados informais, fazer do cuidado um direito universal. Quer dizer, há muita coisa a ser feita. Portanto, se vai passar apenas por se devemos apoiar uma solução imediata como salários para trabalho doméstico, não sabem como é que isso funcionaria. Eu acho que nós temos que, não sei, acho que temos que olhar, ser um bocadinho mais ambiciosos. Não sei se soluções imediatas e fáceis são sempre as soluções mais corretas. Ok, acho que é esta a minha pergunta, a minha resposta. Entretanto, só antes da Mariana começar a responder, desculpa, foram colocadas mais 2 perguntas no chat, eu vou lê-las rápido para se a Sofia quiser acrescentar alguma coisa e depois a Mariana responde às 4 perguntas todas juntas. Acerca da desigualdade salarial, não vi na lista de fatores que explicam o facto de as mulheres acederem em muito menor número a cargos dirigentes. Não é esta outra razão preponderante para a desigualdade de remunerações, tanto nas empresas como no setor público? E a outra pergunta foi, dentro das profissões onde mulheres estão pouco representadas, como TIC, investigação, engenharia e gestão, há conhecimento de que existam disparidades salariais entre homens e mulheres, as poucas que trabalham neste setor? Pronto, se a Sofia não tiver nada a acrescentar, não sei, depois passo para a Mariana. Não diz nada. Eu, da primeira das 2 perguntas, faço minhas as palavras da Sofia, porque não vou conseguir responder melhor do que ela a essas perguntas. Relativamente às últimas 2 questões, elas ligam-se um bocadinho na medida em que nós não temos dados sobre os salários no setor privado, nós só temos dados sobre salários no setor público. Portanto, torna-se um bocadinho difícil o facto desses salários não serem públicos, nós não sabemos se as mulheres estão a receber mais ou menos nessas profissões. Nessas profissões de tecnologia, de investigação, de engenharias, de gestão no setor privado. Claro que aqui tem que haver, no meu entender, um exemplo do setor público na não discriminação, e por isso as profissões no setor público têm os salários tabulados de forma transparente para que não haja qualquer dúvida. E pronto, basicamente aqui também referi só que é importante perceber que a desigualdade não começa só no mercado de trabalho, apesar de se calhar a minha apresentação dá um bocadinho a entender que começa no mercado de trabalho, mas começa desde a educação, desde a infância, desde a forma como a mulher é vista na sociedade e como é educada, desde as brincadeiras que tem até aos estímulos a que está exposta, e pronto, e mais outras 1500 coisas que as mulheres estão sujeitas ao longo da vida e que podem não potenciar esta ascensão na carreira, e mesmo não ver apoios quer públicos, quer privados, para que o façam, para que tenham mais ascensão na carreira, ou para estarem mais nestas profissões onde os salários são mais altos. Mas lá está, são tudo questões bastante interessantes, na medida em que porque é que estas profissões também têm salários mais altos, como é que os salários são determinados, mas depois entraríamos aqui em toda uma outra discussão sobre as diferenças, porque mesmo nestas profissões e mesmo nestes setores da tecnologia, da investigação, das engenharias, da gestão, que tipicamente têm salários mais altos e tipicamente têm maior taxas, têm maior percentagem de força de trabalho masculina, nestas profissões também existem diferentes profissões, nestes setores existem diferentes profissões onde a disparidade salarial para os cargos de topo é gigante. Portanto, mesmo por exemplo,
sei lá, mesmo no setor, em setores que são considerados mais bem remunerados, pode haver muitas mulheres que ocupam cargos nestes setores que têm salários mais baixos. Pronto, mas aqui a ideia geral era bom termos mais dados para analisar isto. Existem países que têm mais dados e que onde os dados são mais públicos, se calhar era um esforço nesse sentido que era preciso ser feito. Pronto, chegamos assim ao fim da nossa sessão. Gostava de agradecer a todos por terem participado, pelas perguntas. Gostava de agradecer à Sofia e à Mariana pelas excelentes exposições.